E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aí da nossa rotina, tá? Todo mundo sabe que eu trabalho com a parte de calhas, tá? Só que a parte de serralheria a gente faz alguma coisinha também, tá? Não é muito nosso forte não, mas para quem quer trabalhar e sabe fazer as coisas, o que aparecer, a gente não dispensa, tá bom? Aí a gente estava fazendo esse processo nessa porta aí, que foi de tirar 3 centímetros dela para estar subindo, porque esse contrapiso aí que os pedreiros tiraram aí tava com um pequeno probleminha. Ele começou a afundar, simplesmente. Conforme o cliente estava entrando dentro da garagem aí, foi afundando, tá? E aí, como teria que fazer o reparo, eles retiraram todo o piso para poder estar fazendo tudo de novo, tá bom? No meu caso aí a gente vai tirar 3 centímetros. Tem duas maneiras de estar fazendo, tá? Uma maneira é tá tirando os 3 centímetros como eu estou fazendo. E a outra é tirar nesse metalon de 50, tira 3 centímetros nela e fecha a parte de baixo, tá bom? A parte de fechar por baixo é mais para não estar apodrecendo com o tempo, tá? Mesmo que a gente termine o serviço e passe um primer, justamente para evitar de enferrujar, mas o melhor processo que eu achei foi de estar fazendo isso. Você está vendo o vídeo aí, ó, eu estou usando uma corda aí, porque quando eu cortei a porta, ela simplesmente deu uma abrida, e coisa de meio centímetro, tá? Eu usei a porta, aliás, a corda, e a gente faz um sistema de, ah, como se fosse uma abraçadeira com a corda e vai enrolando um metal nele até ele fechar, dar o ponto que a gente precisa para a gente encostar e conseguir fazer um pingo de solda para segurar no lugar. Porque aí depois que deu os primeiros pingos de solda, aí já não movimenta mais, correto? E aí já passou da parte do vídeo, mas eu vou explicar também. Como tem a fechadura elétrica aí, teve um ponto que eu já aproveitei, que eu tive que tirar o fio para estar fazendo a solda e não tá queimando o fio. Eu passei antes um arame por dentro da onde que estava passando o fio, para depois ficar mais fácil, né? Como se fosse um cabo para estar puxando. Porque depois fica mais fácil para estar colocando de novo no lugar, porque para achar o buraco de entrada e de saída depois que o portão tá soldado é difícil, viu? É complicado. Quem manja muito de fazer essa parte é a parte dos eletricistas, né? Que mexe com portão elétrico, esse tipo de coisa, que os caras manjam mais. Eu, como não é muito mais, não é muito a minha praia e eu não sou bobo, eu aproveitei, já passei o araminho aí e depois na hora de voltar fica mais fácil. Mas eu tive um pequeno problema. Eu não sei em que horário que um dos lados desse fio puxou e entrou, a outra ponta entrou para dentro. Então, no final das contas, o trabalho que eu tentei evitar e o tempo que eu perdi passando esse fio da primeira vez, eu tive que fazer ele todo, depois que o serviço pronto, passar o fio de volta no buraco onde que tinha tirado, tá? É, Foi bem mais fácil do que eu imaginava, porque tava com um arame. Tem uma técnica que a gente faz para estar esticando o arame, ele fica um pouco mais rígido. Qualquer dia eu faço um vídeo mostrando para vocês. Inclusive, essa técnica, quando eu era mais novo, a gente usava muito para fazer gaiola. A gente muito ia. Eu ia para casa de um primo meu e ele encanava de fazer gaiola e ele que me ensinou essa técnica há uns 20 anos atrás. E hoje, até hoje eu uso essa técnica. E aí na parte do vídeo, só fazendo um fechamento, certo? Fazendo a solda tudo certinho, tudo bonitinho. Eu honestamente também não gosto de fazer solda nessa parte de metalon já pintado, já usado, tá? A ferragem, quando ela tá pintada, a tinta atrapalha muito na pega da solda. A chapa, quando já está um pouco mais usada, pode não estar enferrujada, mas dá um pouco mais de trabalho para soldar, tá?
É claro, quem tem mais experiência às vezes apanha um pouco menos, mas eu vou devagarzinho até dar um jeito. Aqui a gente não desiste não. E aí foi, bonitinho, tudo certinho. Inclusive nessa obra também teve mais um serviço para fazer. O cliente aí tem alguns cachorros e naquele corredor, se vocês notarem lá no fundo, lá onde os pedreiros estão fazendo contrapiso lá, eu fiz uma gradinha também para os cachorros tá ficando lá naquele corredor também. Eu não fiz o vídeo dessa parte, mas eu fiz um videozinho de eu entregando ele, entregando a gradinha pronta, que também depois eu vou postar nas minhas redes também. Às vezes, para quem interessar ver, vai ser um videozinho bem rapidinho, tá? Lá também eu usei um sisteminha bem legal, porque sobrou uma chapinha e não tinha dobradiça. Dobradiça não, aliás. Uma tramelinha para poder tá fechando. Eu com um pedacinho de chapinha que tava lá, eu fiz uma tramelinha, ficou bonitinho, rapidinho, facinho. Não foi combinado isso com o cliente, mas já como eu tava fazendo, né? A gente aproveita que já tá com a faca e o queijo na mão, já faz um pouquinho, deixa o cliente feliz. E aí é bom pra gente, pra ele. Na próxima vez ele dá um voto de confiança pra gente. Inclusive, nessa mesma casa aí já tem mais um serviço para fazer, que vai ficar mais pro meio mais pro final da semana, né? Que parece, pelo que eu entendi que o cara explicou, que um outro, uma outra pessoa foi lá, colocou uma escada em cima do telhado dele para trocar algumas telhas quebradas, escorregou lá e virou um negócio, quase morreu o cara, tadinho. Mas agora sobrou pra mim, né? Vamos pegar esse negócio depois pra trocar as telhas que ele quebrou quando ele caiu e as telhas que ele devia ter trocado que ele não deu conta. Aí no serviço basicamente terminado, só esse faço um primerzinho só para evitar de futura corrosão. Aí depois também o dono da casa vai pintar também isso para ficar certinho, certo? E acabando de encaixar aí e serviço basicamente finalizado. Nessa parte eu tive uma leve dificuldade para colocar o pino do meio, mas foi simples. Passou a lixadeira na ponta, fez uma pontinha, entrou lindo. Fechou? Pessoal, tchau para vocês, até a próxima.